Galera, a Alcione decidiu partir para cima da ex-patrocinadora dela, que é a Adaptogen, e também vamos conferir aqui o pronunciamento do Itinho Lima sobre toda essa situação, tá, meu mano? Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal, que isso daí me ajuda bastante e não te custa absolutamente nada, tá? Eu tentei achar no Instagram da Alcione o vídeo dela de pronunciamento, só que acredito eu que por conta dessa repercussão toda ela tenha apagado, tá? Então o único meio que eu consegui aqui de encontrar esse pronunciamento dela foi através do vídeo do Gorgo, tá bom? Então vamos conferir, lembrando sempre a vocês que eu sempre deixo no 1,5, tá? Então se você já assiste meu vídeo acelerado, desacelera agora para ficar melhor, tá? E lembrando, ó, melhor barrinha de suplemento, ó, Integral Médica, sabor ovo maltine, simplesmente o melhor do mercado. O link do site da Integral e de outros patrocinadores estão aqui na descrição, e usando o cupom MANOS vocês garantem desconto em todos eles, tá? Então, vamos lá. O esporte, que por trás de tudo isso existe uma grande batalha. E eu vim aqui contar um pouco pra vocês das situações que eu tenho vivido no meio de toda essa trajetória. Eu tenho sido muito forte, porque eu sou muito grato a Deus por tudo, e quando Ele me dá uma oportunidade, eu não desisto, eu me empenho, eu me dedico, eu dou o meu melhor. Inclusive, é a forma de gratidão que eu tenho pra mostrar. Deixa eu ver se o Gorgo ele acelerou esse corte. Deixa eu ver. Para os meus amigos o quanto eu sou grata por eles, mostrando o meu trabalho da melhor maneira possível. Só que eu vim aqui expor para vocês uma situação muito chata, muito chata mesmo. Uma situação que eu jamais gostaria de expor, porque eu sou uma pessoa, para quem me conhece pessoalmente, para quem me conhece nas redes sociais, sabe que eu sou um atleta e uma pessoa que eu jamais venho na mídia falar sobre e de entrar nessa nova empresa, porque eu recebi uma proposta maior. Então eu cheguei para ele com a minha humildade de sempre, agradeci muito, falei para ele: Fernando, eu recebi uma proposta melhor. Para quem não sabe, Fernando é um dos responsáveis pela Adaptogen, né? Só lembrar uma coisa aqui, pessoal, porque às vezes para mim parece óbvio, mas para você que está assistindo talvez não seja. A Alcione é uma atleta extremamente competitiva, né? Já tem aí seus pro shows. Vou pular aqui, porque essa altura do campeonato tá todo mundo sabendo o quão relevante. Só foi falar em barrinha que apareceu aí o anúncio pra vocês, ó. Na época, eu recebia, para vocês terem ideia, eu recebia um salário de R$ 3.000 da Adaptogen. E esses R$ 3.000, quando eu assinei o contrato, eu recebia R$ 1.000, tá? Eu tenho os dois contratos, o de R$ 1.000 que eu recebia da Adaptogen, e depois passou a ser 3.000. Geralmente é esse valor aí, mais suplementos, né, pelo menos. Só que esses R$ 1.000 que eu recebia, era praticamente, eu gastava o dobro, porque eu morava em Santos, trabalhava em São Paulo, e trabalhava em São Paulo para eles, e eu tinha que ir pelo menos 2 vezes por semana para São Paulo para gravar. Passava o dia inteiro em São Paulo gravando para eles, e era do meu bolso que eu tirava, então eu pagava para trabalhar. Essa é a verdade. Então, assim, só que eu, como era meu primeiro patrocínio, eu não tinha discernimento. Na verdade, quando eu assinei o contrato, naquele calor da emoção, tudo, eu nem li o contrato. Eu sempre confiei nas pessoas e eu não li o contrato, e eu assinei. Pessoal, antes de julgar aqui, nesse primeiro ponto, eu nem li o contrato e tal, beleza, né? O certo é ler. Mas é algo comum, tá? Assim, a pessoa tá na primeira oportunidade dela ali, vai ter um monte de coisa ali que às vezes ela não entende direito. Ela, tá falando, ela, eu, você, né, as pessoas que estão tendo o primeiro patrocínio. E assim, a pessoa meio que assina e meio que sem entender muito bem o que tá fazendo, tá? Então isso é relativamente comum. Não tô falando que é o certo, mas é compreensível, né? Você não acha que vai ser passado para trás nem nada disso. Contrato, e aí toquei o barco, fiquei bastante tempo. Eu já ia criticar o Cione por não ler o contrato. Mas o ponto que o Gorgonoid acabou levantando aqui faz total sentido. A gente nunca pensa que o outro vai passar a perna na gente, né? A gente quer acreditar no ser humano e tudo mais. Só que nem sempre as pessoas têm uma boa índole. Gostei demais de trabalhar na empresa, foi a primeira porta que se abriu para mim. Eu saí da empresa com muita gratidão. Eu tenho prints aqui de todas as conversas com a Jennifer. Eu tenho prints da conversa, do meu texto que eu mandei pro Fernando, agradecendo pela oportunidade, por ele ter aberto as portas para mim, por ter sido a primeira empresa a acreditar no meu trabalho. Acredito que nas empresas que eu passei, eu mostrei o melhor de mim dentro do fisiculturismo. Eu fiz o meu papel como atleta, eu me dediquei como eu sempre me dedico. Um comunicado judicial que eu da Adaptogen, eles estavam me processando depois de 3 anos que eu saí da empresa por quebra de contrato. Só que eu entendi. O que aconteceu foi o seguinte: quando esse ano, não sei se foi esse ano, acho que foi esse ano mesmo, que o Itinho tava na Adaptogen, não sei se foi esse ano, se foi ano passado, não lembro, não me recordo. Ele me ligou para me perguntar se eu tinha pago a quebra de contrato quando eu saí. Eu falei: Itinho, eu não paguei a quebra de contrato porque foi o seguinte: eu recebia R$ 3.000. O advogado, ele ficou uma semana me ligando, eu tava me preparando para uma competição, a outra empresa já tinha me contratado porque a Adaptogen não fez nenhuma contraproposta, e eu aceitei a proposta da Darkness, e aí eu fui pra Dark, e a Adaptogen não tinha me feito nenhuma contraproposta, e o advogado dele ficou uma semana me ligando e me pressionando, e me ligava até 9, 10 da noite. Peraí, ela assinou o contrato com a Darkness sem ter cumprido o contrato com a Adaptogen? Foi isso?
Desse jeito, eu fiquei uma semana vivendo literalmente assim uma confusão em plena finalização de competição, porque inclusive foi um dos campeonatos que eu subi extremamente ruim, foi o meu único campeonato que eu subi ruim, que foi até no Rio de Janeiro. E porque eu estava vivendo uma situação muito complicada, eles me pressionaram muito, querendo que eu continuasse na empresa, falando que eu era obrigada a ficar na empresa, porque eu tinha um contrato com eles e eu tinha que cumprir esse contrato, senão eu teria que pagar uma multa de R$ 200 mil. Lembra quando eu falei, lá vem eu, né? Odeio falar esse negócio de eu avisei. Lembra que eu falei que o fisiculturismo ia começar a profissionalizar e que as empresas teriam que começar a arcar com as multas? Cara, eu quero saber do relato dela, tá? Nada contra o Gorgo, não. Se ela fechou o contrato com a Darkness, estando com o contrato aberto, com prazo aberto ali na Adaptogen, cara, é burrice, tá? E se você assinou alguma coisa, você tem que cumprir a data que tá naquele contrato. A coisa mais básica que tem é isso. Você não pode simplesmente sair de uma empresa para outra porque simplesmente você quer receber uma proposta que vai mudar a sua vida. Não existe isso, tá bom? E aí eu falei pra ele, mas como é que eu vou pagar uma multa de R$ 200 mil? Quem tinha que pagar essa multa é a Darkness. Se a Darkness quer tanto você assim, você tinha que ter falado assim pra Darkness: olha aqui, tem uma multa de R$ 200 mil aqui. Você quer pagar esse valor pra ter eu na Darkness? A Darkness ia falar assim, provavelmente não. Então continue na Adaptogen. Sabe por que que ela não falou? Porque ela não leu o contrato. Olha que legal. Se eu recebo R$ 3 mil. Então, eu falei com a minha advogada, a advogada falou, primeiro que isso não existe. E quando ela foi ler o contrato, ela falou pra mim, você leu o contrato? Eu falei, eu não li o contrato. Cara, você recebia pra você ir lá gravar pra eles em São Paulo, toda semana, toda vez que você ia 2 vezes, 3 vezes na semana pra gravar, pra fazer Não, não recebia, eu tirava do próprio salário que eles me davam, eu saía do meu trabalho, porque eu dava aula de personal lá em Santos, deixava meus alunos, ia lá pra gravar com a maior boa vontade do mundo, porque eu amava aquilo que eu tava vivendo, era algo novo pra mim, e eu pagava pra trabalhar. E aí, tudo ficou... Aí, o advogado me ligou, primeiro me cobrou R$ 200 mil. Falei pra ele que não tinha condições, não, de tirar 200 mil. Eu tenho print de todas as conversas aqui com a Jennifer. Eu lembro muito bem de quando eu conversei com o dono da empresa, da Adaptogen, o Fernando, e expus que eu queria, que eu tinha recebido a proposta da outra empresa, e ele falou assim pra mim, se fosse qualquer outra empresa eu liberaria numa boa, mas essa empresa não, e não sei o que. Ah, então o pessoal da Adaptogen falou assim, se fosse outra empresa, beleza, mas a Integral não. Ou seja, tem treta aí da Integral com a Adaptogen. Mais uma. E tal, mas enfim, a conclusão da história toda é que eu recebi essa carta me cobrando rescisão de contrato, sendo que eu já saí da empresa há 3 anos, né, por quebra de contrato, porque o Itio me ligou me perguntando se eu tinha pago a quebra de contrato para a empresa. E eu falei que eu não tinha pago, Lembrando que hoje o Itinho não tá na Adaptogen mais não. por conta disso, porque o advogado primeiro me ligou me cobrando R$ 200 mil de quebra de contrato, que isso não existe, depois me ligou me cobrando R$ 80 mil, eu falei pra ele, não tem condições, cara, você não tá entendendo. Cara, mas a empresa foi atrás dela depois de 3 anos. Mano, qual o sentido disso? Por que que não, quando ela fechou com a Darkness já não entrou com essa multa rescisória? Entendeu? E aí. E é igual que o Gorgo disse, né? Você tem essa multa, passa pra Darkness, que é um comum a se fazer, né? É igual, por exemplo, o caso lá do Tenente, se eu não me engano. Ele saiu da Shark, foi pra Max, e aí a Max que tá pagando a multa lá a multa rescisória lá da Shark, entendeu? Eu recebia R$ 3 mil com vocês. Mais do que metade eu gastava para trabalhar para vocês. Então, assim, como é que eu vou pagar 80? Eu não tenho como pagar 200, eu não tenho como pagar 80, eu não tenho como pagar nada. Eu tô entrando numa outra empresa agora. A outra empresa tem que pagar, ué. É simples assim, ué. A outra empresa tem que pagar, ué. Esses R$ 80 mil aí, cara, quem tem que pagar é a Integral, mano. E aí no outro dia ele me ligou, me impressionando, aí ele falou pra mim que aí de 80 mil caiu pra 50 mil, aí de 50 mil caiu pra 30 mil, de 30 mil ficou em 15 mil, depois eu tenho todas as conversas aqui Ah, então tá melhorando, pô. A Integral não tem 15 mil pra pagar aí, não? que eu expliquei pra Jennifer, e ela, inclusive, e aí de repente vem essa bomba tona de É uma... que na verdade, a Alcione, eu acho que ela não tá mais na Darkness, né? Então, mas assim, na época, ela deveria ter lido o contrato, já começa por aí, né? Deveria ter explicado para patrocinadora interessada em contratar, né, que no caso é a Darkness, ter explicado para Darkness, para Integral Médica, que ó, tem multa rescisória, se vocês me quiserem no time, vocês vão ter que pagar. Ela não explicou, a Integral não tem a obrigação de saber, tá? E isso é óbvio, entendeu? Mas com certeza, se soubessem, 15 mil, 8 mil, 30 mil, não é nada pros caras.
uma empresa que eu já não faço parte há 3 anos, porque eu fui e expus com a maior inocência do mundo, porque o Itinho me ligou e perguntou pra mim se eu tinha pago a quebra de contrato. Eu falei, não, Itinho, eu não paguei. Ele foi e falou que lá dentro da empresa, todo mundo falava que os funcionários, né, os responsáveis da empresa, o dono e tudo, para todos os outros atletas, que quando eu saí, eu paguei a quebra de contrato. Talvez para amedrontar, eu não sei, porque os atletas queriam sair e era uma forma deles meio que segurar o atleta, não sei muito bem. Mas, e também isso não vem ao caso. E aí, de repente, chega essa carta me fazendo essa cobrança de quebra de contrato, que como é que eu vou pagar uma quebra de contrato, sendo que nem salário eu tenho, nem patrocínio eu tenho, eu tô vivendo a custa de amigos, eu tô longe da minha família, eu tô longe da minha casa, eu tô vivendo um esporte que eu amo viver, mas que é um esporte que não me dá retorno, sabe? Então, assim, eu tô vivendo um momento muito difícil da minha vida, não é só isso, tem outras situações também. Vocês sabem que eu fiquei internada em Las Vegas e o convênio, né, o seguro viagem que eu tinha, não quer pagar o hospital, então eu tive que entrar com ação judicial para poder o convênio, o seguro viagem pagar. Eu tô devendo mais de $500 mil no hospital lá dos Estados Unidos. Pariu. Porque o convênio deveria ter pago, o hospital começou a me cobrar e eu não tenho esse dinheiro para pagar. Fora outras situações que eu tenho vivido em relação ao sentido financeiro. Então, o que eu tenho para falar para vocês é, talvez, né, Deus é quem sabe, tá tudo na mão de Deus. Então, assim, Alcione que se dedica ao esporte, que ama o que faz, que mostra para vocês o sorriso no palco, nem sempre é a Alcione que tem uma vida por trás, que tem uma vida por trás, que está passando muitos problemas. Então eu enfrento a dificuldade de cara, eu agradeço a Deus todos os dias, eu sou muito temente a Deus e por isso que Deus tem me honrado e colocado pessoas boas sempre na minha vida para me ajudar. Mas eu estou expondo essa situação para vocês de uma empresa a qual eu fiz parte, porque eu não acho justo você sair de uma empresa e depois de 3 anos essa empresa te processar porque você falou que não pagou quebra de contrato e talvez assim, então agora vamos processar ela para mostrar para os outros que isso não existe, cara. Isso é algo que contratualmente, eu sei, a advogada falou para mim que poderia ter feito, que eles poderiam ter feito isso, só que o contrato que eles fizeram eu assinar no meio de uma gravação, que eu nem li, porque eu confiei sempre o tempo inteiro, e meu problema sempre foi confiar muito nas pessoas, é que as cláusulas do contrato tá completamente fora de questão. A primeira vez que eles me contrataram, que eu fui para Portugal com a ajuda de amigos, e depois a empresa me contratou, eu tava comendo cabeça de peixe em Portugal, fazendo minha dieta de cabeça. Eu lembro disso daqui, tanto que quem deu uma força pra ela foi o Balestrinho, e o Balestrinho comentou dessa situação dela. Acho que foi o Portugal, aquele lá que o Franco também foi competir, ele ganhou na mens. De peixe, a minha amiga que estava passando o cartão dela para pagar as dívidas, e a empresa só veio me ajudar quando eu já estava em Alicante, né? Me ajudou com bem pouco, a verdade foi essa. E no meu contrato novo, depois quando eles mudaram o contrato para R$3 mil, eles fizeram um contrato onde eu tinha direito de receber R$15 mil por ano, e esses R$15 mil era para eu fazer as competições internacionais. E a gente sabe, gente, que hoje, se você vai comprar uma passagem para competir, por exemplo, nos Estados Unidos agora, se eu for para Las Vegas para competir no Mister Olímpia, qualquer pessoa que for pesquisar agora vai ver, a passagem não custa menos que R$7 mil. É R$6, R$7 mil para você estar indo lá competir. Então, assim, fora todo o resto, né? Porque não é só ir competir, né? Uma maquiagem custa $250, um cabelo, arrumar um cabelo, fazer uma unha, colocar um cílios, porque não é só isso, né? Abrange a alimentação, abrange, mesmo que tendo amigos para ajudar, tem coisas que não cabe. Então, assim, eu tenho a minha família, eu tenho meu filho, né? Eu tenho meu filho que eu tenho que manter, que a minha base, tudo que eu faço é relacionado ao meu filho, tudo que eu faço sempre foi direcionado. Eu sempre falei para vocês que eu sou muito orgulhosa do que eu faço, de onde eu saí, do que eu sou hoje, de toda a minha história, mas que tudo isso que eu faço é para deixar um legado, uma história para meu filho entender que não existe nada impossível para quem acredita em Deus, para quem tem fé, para quem luta, para quem batalha. Caramba. Que uma bagunça dessas empresas. Saiu pra vocês, será? Deixa eu ver. Depois eu fiquei sabendo que outras pessoas falaram de mim, a atleta saiu, como se fosse mal agradecida. Cara, não foi isso. Quantos atletas saem de uma empresa para outra e muda de empresa? Hoje eu não tenho empresa nenhuma. Só sai de uma empresa para outra se tiver de acordo com o contrato. Gente, eu não posso sair da Growth, assim, igual eu tenho contrato assinado com a Growth hoje. Eu não posso pegar aqui, receber uma proposta melhor na Integral e sair da Growth assim como se não tivesse acontecido nada, não, cara. Tem multa. Igual eu falei agora. Acabei de falar sobre isso, cara. Não dá pra viver no mundo da maionese achando que a vida é um morango, cara. Tem que cumprir aquilo que tá no contrato. Você tá sem patrocínio, né? Pelo que eu entendi, você não tá mais com a Integral. Quem tinha que ter pago essa multa aí era a Integral, velho. Não tô falando, não. Tinha que ter pago. Tô falando assim, logicamente, mas isso deveria ter sido negociado. Ó, você ganhava 3 mil, você vamos receber uma proposta pra ganhar 6 mil. Tô dando um exemplo. Ué, a Integral tinha que ter negociado com a Adaptogen a multa. Igual teve uma época que eles chegaram a baixar a multa pra 15 mil, cara. Pô, né? Não sei se nessa época estava na Integral, não, mas custava. 15 mil pra Integral é nada, mano. É um troco de pinga. Eu saí da Darkness porque meu contrato venceu e eles não quiseram
Aí, saiu da Darks porque o contrato venceu. Você tinha que ter ficado na Adaptogen até o contrato venceu. Não vai, tá tudo bem, não tenho o que falar da empresa, Deus está no controle de tudo, acredito que na hora certa as coisas vão acontecer, mas o que eu tenho para falar para vocês é que essa, o senhor faz trabalho bem feito e eu mostro meu trabalho em cima do palco. Disso eu carrego no peito com muito orgulho toda a minha história, eu carrego no peito com muito orgulho tudo que eu fiz para chegar até onde eu cheguei, alcançar objetivos que muitas Isso pessoas é verdade, a Alcione no palco é embaçada, cara. Campeonato que ela soube, ela ganha, mano. tentaram e nunca conseguiram. Talvez pode vir alguém que consiga futuramente, mas até o momento tem muita gente que nunca conseguiu fazer o feito que eu fiz. Então, assim, Não, isso aí é indiscutível. É indiscutível. Você fez o que muita pessoa gostaria de fazer e não conseguiu. Mas a troco de quê? Ó, igual você falou, você tá devendo mais de 500 mil reais, não sei se é reais, né? Talvez é convertido, vamos por 100 mil dólares, não sei, por hospital lá nos Estados Unidos. Aí tá devendo a Adaptogen. É, tá devendo pro hospital porque aparentemente ela tá com problema no seguro que ela contratou e o seguro não quer pagar, né? Então ela tá tendo esse perrengue. A Integral não quis renovar. Agora você não tá. Não tem como começar a vida do zero, vai começar a vida do negativo. E é meio pai esse bagulho da Adaptogen, né? Processar a pessoa por multa rescisória depois de 3 anos, cara. Pô, é pai é demais. isso é muito triste mesmo. Eu fico muito decepcionada com isso para essa seguradora pagar. E, então é isso, gente. Eu vim esclarecer para vocês mais ou menos o que está acontecendo na minha vida. Porque se por acaso vocês não me verem no Mister Olímpia, essa é a razão. Não tem como eu ir no Mister Olímpia sem ter um patrocínio, sem ter uma ajuda, sem ter um apoio, porque a gente está falando do Mister Olímpia. O Mister Olímpia não é qualquer competição. Não que eu não sei se eu vou poder estar no Mister Olímpia. Eu só vou saber disso quando eu chegar em Portugal, vou conversar com meus amigos, porque nesse momento a minha cabeça está bem triste, bem confusa, porque vocês sabem o quanto esse esporte é caro, infelizmente. Até aqui eu tenho muitas dívidas, tenho muita gente para pagar. Os prêmios das competições são bem baixos. O custo de vida que é aqui, eu não tenho só isso, eu tenho meu filho, eu tenho uma casa financiada que eu tive que trancar o financiamento porque eu não tenho como pagar mensalidade. Enfim. É... Cara, Bom, aqui o Gorgo vai dar a opinião dele. Como vocês clicaram para ver o meu vídeo, vocês querem a minha opinião, tá? Quem quiser depois ver a opinião lá do Gorgo no canal dele, tá? Sobre o Alcione, tá certo. Agora que aconteceu toda essa confusão toda, é muito fácil vir aqui na internet e criticar a atleta, né? Mas assim, esse não é o meu intuito. De fato, ela errou em não ler o contrato, entendeu? E o interessante, esse exemplo dela, é da gente utilizá-la como exemplo do que não fazer. Então, cara, você é atleta, você é influenciador, você vai fechar com qualquer empresa e tem contrato, leia, tá? Não entendeu alguma cláusula? Pergunta, joga, sei lá, no chat GPT, né, para ele poder te explicar, pesquisa, vê vídeo no YouTube, até você entender. Você só fecha negócio depois que você lê o contrato e que você entende e compreende de fato o que tem ali naquele contrato, tá? Esse foi o primeiro erro dela que dá pra gente tirar assim como lição. Agora, igual eu comentei, achei muito paia a questão da Adaptogen depois de anos aí vir cobrá-la, entendeu? A Darkness não teve culpa, assim, de absolutamente nada, ao meu ver, porque se soubessem da multa, com certeza iriam pagar. Como o Gorgo disse, 15 mil reais não é nada, entendeu, para a empresa. Enfim. E realmente, o que ela falou, meu, esporte é muito caro. Apesar dela estar na Adaptogen ganhando 3 mil e que ela tinha 15 mil ali por ano para fazer viagem internacional, cara, 15 mil convertendo para dólar dá 15 dividido por 5 dá 3 mil dólares. 3 mil dólares é a passagem de volta praticamente. Fora que tem, né, o biquíni, que a atleta vai. Mulher gasta mais, né, para se preparar. Biquíni, maquiagem, cabelo, tinta, alimentação, hospedagem. Então, somar tudo isso daí, no mínimo 50 mil reais, 10 mil dólares. E sendo, acho que, bem conservador nesse cenário, tá? Então, bom, essa é a minha opinião. Vou ver agora o pronunciamento do Itinho, que eu, quando eu entrei hoje no YouTube, eu vi o vídeo lá, por isso que eu tô trazendo para vocês. E aí, por isso que eu tô me interessando por esse assunto também, tá bom? Mas a Alcione soltou um vídeo lá, hoje aí no Instagram dela, e na emoção, no calor da emoção, dos problemas do processo, Soltou no Instagram, já não tá mais, então, igual que eu falei, por conta da repercussão toda, ela tirou. que ela tá explicando lá, saiu no canal Notícias Maromba, saiu no Instagram dela também. E
provavelmente pela emoção, ela falou de uma forma que pareceu que eu que tinha meio que x-novado ela. Mas Ou ela tirou, ou eu que fui tonhão e não consegui achar. Mas enfim, bora. quando eu fui perguntar ao senhor, era porque eu estava saindo da empresa. Então era até para saber porque eu estava saindo eu e o Menegatti. Então teve aquela conversa de, vocês vão ter que pagar multa, que não sei o que, isso, aquilo e tal. Então eu cumpri o contrato. Então comigo não teve multa. Mas eu fui perguntar para a Alcione se ela pagou justamente para eu sair mais tranquilo. Na verdade, eu faltava 2 meses, era um mês e pouquinho, eu acabei preferindo cumprir o contrato. Você não tinha nada a ver com aquilo, então. Não, Nossa, pelo contrário. Porque apareceu no vídeo que você tinha alguma coisa a ver. Isso, até eu. Só que ali você vê que ela tá bem emocionada. Ela. Entendeu? Inclusive, hoje à tarde a gente Sim, conversou e tal. Então, assim, eu sempre fui o lado humano da coisa. E o tio, ela falou com você antes, né, de postar o vídeo. Sim, antes dela postar o vídeo, ela falou, vou fazer uma live, infelizmente, vou fazer um desabafo. E tem que ser feito, infelizmente, ético, talvez não seja. Mas tem coisas que são feitas por baixo dos panos, que enquanto os bons se calam, os maus nadam. Eu só sei que já rolou muita humilhação, já rolou muita assédio moral, fazer com que os outros tenham medo de sair da empresa. Essa que é a verdade. Não tô falando mal da empresa, tá? Não, os donos comigo sempre me respeitaram, admiro pra caramba, mas já rolou muita. Eu já falei um pouquinho aqui, mas só que às vezes a gente sai sempre como errado, né? Então, eu fazia muito esse lado humano. Eu fui o cara que quando falaram, vamos entrar com a ação contra a Alcione, eu usei esses termos. Eu falei, vai ser uma empresa milionária tentando tirar dinheiro de uma pessoa que conta moeda. Essa é a realidade. Pra não deixar a pessoa aí viver bem. Tipo assim, eu entendo se a pessoa tiver já com salário de 20 mil, sabe? Você fala assim, pô, mas eu te enriquei, você tá bem hoje graças a mim. Mas eu vi o corre da Alcione. Eu sabia como que era de sair de Santos pra vir, só de pedágio é o quê? R$ 60 e de volta. Aí de combustível vamos pôr mais 100. Entendeu? Então, tem outras coisas acontecendo, que é falta de humanidade. Eu não posso citar, porque, igual eu falei, esses processos que não estão acontecendo comigo. Mas, infelizmente, chegou a esse nível. Eu cheguei a conversar com o dono da Adaptogen, que até aquele momento para mim era um amigo. Né? Eu falei, cara, na hora que acontecer alguma coisa que vazar, o que é feito, vai dar ruim. Porque, assim, a empresa, eu entendo o lado da empresa de querer faturar muito. Mas a empresa que sobe muito sem ver o lado humano, tende a não ir muito pra frente, porque do nada acaba acontecendo escândalo. Eu acho que é o que tá acontecendo agora. Eu acho injusto você ter um atleta que ganha R$ 3.000 e a multa ser 200 mil. E até vou falar um negócio de mim. Quando meu contrato chegou, ele era desse jeito. Eu não assinei. Eu trabalhei quase um ano sem assinar meu contrato. Eu fui assinar o meu contrato já quando tava pra sair. Porque foi até a gente que chegou, eu só quero que você assine o contrato pra... Dizendo ela que era pra deixar lá como se, tipo assim, nós trabalhamos com ele por esse período, então tá aqui o contrato. Isso. Né? Mas eu não sei se também não era pra garantir que eu tivesse na empresa por mais aqueles, vamos dizer, 2 meses que faltava. Então, só porque eu tô recebendo mensagens como se eu tivesse... como seu nome foi mencionado, né? Você tá Todo mundo que tava envolvido ali, né? Entendeu? E eu fui o oposto. Eu fui o cara que falei, rapaz, não faz isso que é melhor deixar o atleta aí. Eu entendo quando a empresa faz um investimento alto no atleta. E depois acaba perdendo aquele atleta. Mas não foi o caso. Né? Então, só pra galera não entender, e talvez até eu grave alguma coisa com a Porque Alcione. tava respingando em você, né? Isso, eu tô recebendo mensagem de ofensas, de xingamentos. Tinha um cara falando que você era X9 aqui. Fora no direct, entendeu? Entendeu? Então, eu acho... cara... Pô, a Alcione, ela mencionou o Itinho no vídeo dela, mas ela não... Eu não senti nenhum ataque ao Itinho diretamente vindo da parte dela. Ela só citou o nome. É tanta coisa que teria pra soltar se fosse pra ser antiético, sabe? De muita coisa. Eu, sinceramente, foi a primeira empresa que me deu a oportunidade de fazer o meu trabalho de olheiro mesmo, assim, ó. 100%. Isso, 100%. Mas eu saí por conta de uma pessoa que chegou pra mim, eu cheguei e falei assim, eu vou evitar o nome de pessoas que não tem nada a ver. Não precisa. Eu cheguei e falei assim, fulano me chamou pra trabalhar com ele, já vem me chamando há um tempo e tal. Ela, pede pra ele me chamar, tal, mente aqui que ele me fez proposta. Eu falei, não preciso mentir. Eu peço pra ele falou que quem eu quiser, ele puxa. Então, se você quiser, eu falo com ele pra ele fazer prova. Não, que isso e tal. Aí ela falou, olha, o que você pedir pro Fernando, ele vai te dar. Pede pra ele aumentar meu salário. Eu falei, tá bom. Fui lá e pedi. Pedi por mim, por ela, por atletas que estavam ali do meu lado. Fui pra Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, o dono chegou lá, a gente sentou, conversou, ele falou assim, mas aquele aumento que eu te prometi, eu não vou mais poder fazer, a gente vai ter que dar um jeito aí, porque fulana falou que não era justo. Eu falei, como assim? A mesma fulana. A mesma que me pediu pra eu pedir aumento pra ela, falou pra ele que o meu aumento era injusto. Hum. Aí eu peguei e falei, pode fazer meu distrato, eu não vou ficar. Pera. Então ele pediu pra subir o salário de todo mundo, inclusive o dele. E aí essa fulana aí, essa atleta, achou injusto aumentar também o dele, é isso? Buguei aqui agora. Não vou ficar, pra mim não dá certo. E aí foi onde eu decidi sair, entendeu? Então, foi tanta coisa envolvida nessa saída, porque assim, ó, a partir do momento, cara, eu chorei no stand no dia que eu saí. Assim, pensando, caramba, mano, trabalhei aqui, foram 2 anos, trabalhei aqui até, passou de 2 anos. Só que o ataque veio depois, sem eu fazer nada.
Porque falou que foi porque eu levei o Menegatti, mas quando eu entrei, eu falei, ó, o Menegatti é cria minha, eu vou levar, Justo, né? não é? É justo. O Menegatti entrou lá ganhando só suplemento. Primeiro o salário do Menegatti veio quando eu falei que eu ia sair, aí ficou nessa de, o que é que ele tá pedindo aí, daí, que foi R$ 1.000, sabe? Então, não é pra falar mal de empresa nem nada, porque isso é até feio. Às vezes a pessoa que fala algo que tá sendo injustiçada, a gente fica sem trampo, e até aí sem problema. Mas, não é, no meu ponto de vista, não é a Adaptogen. É, É. pessoas. Pessoas que travam coisas desnecessárias. Falta de humanidade, entendeu? Então, É bom, tomara que se resolvam aí, que eu também espero que sim. que Deus aí toque o coração dos donos aí. E tem mais coisas E por se, baixo se, do pano se, pior se ainda. o processo tá rolando mesmo, os caras considerar isso, porque, pô, vamos ser sinceros, né? A vida de uma atleta aqui no Brasil, ainda mais do fisiculturismo feminino, cara, é muito dura, né? Não tem patrocínio, porra, se tiver o senhor aí. Feminino e open ainda, né? É, então, bodybuilding, né? então, a vida da fisiculturismo, da fisiculturista feminina no Brasil, o mundo todo, difícil. não tem patrocínio, é muito. Você vê o senhor sempre correndo atrás, sempre se Puta história, lascando, né? Puta história, né? Eu lembro Tomara que eles. Se realmente tá rolando isso daí, né? Tá. É que ter. Tem até mais coisa rolando. Tomara que os caras repensem, né? Tipo, deixa isso aí, né? Mas, sinceramente, sabe por que não repensa? Porque, assim, ó, teve a casa da Adaptogen. Aí, o que é que eu fiz? Beleza, eu vou lá, tava me dedicando. O que o Fernando falou pra mim foi assim, vou fechar porque os atletas não estão respeitando você, estão sobrecarregando você. Então, teoricamente, fechou porque eu era um bom profissional e tava me sobrecarregando, fechou a casa. Aí, empacotou tudo e deixou numa casa minha de aluguel. Cara, eu nem sabia que teve casa da Adaptogen. O que era? Eles fizeram que nem uma... Fizeram um projeto parecido que nem o da Max? Se alguém souber, deixa aí nos comentários, porque eu tô aqui boiando. Eu não morava nessa casa mais, eu conservei essa casa pagando aluguel por um ano e pouquinho. Até o Carlão quase foi morar lá. Quando eu fui olhar, já tinha dado bolo no meio mundo dos móveis, porque você deixa o bagulho encostado lá e os eletrodomésticos que talvez funcionassem e a funcionária deles tinha vendido já. Cara, depois de 2 anos quase, vieram atrás desses móveis. O bom é que eu não quero nada de ninguém, então eu doei. Eu cheguei a contactar, vem buscar aqui, porque eu tô pagando, vem buscar que vocês têm caminhando. Não ligaram, eu falei, devem não estar querendo. Aí daí a pouco chegavam e falaram, vamos processar fulano de tal. Isso eu já fora da empresa. Vamos processar. E eu falava, cara, deixa esse bagulho pra lá. Aí do nada, eu tenho um áudio aqui, ó, de defamação da minha pessoa, de áudio de pessoas da empresa Adaptogen, e aí se quiser me processar pra eu provar, tá aqui, falando assim, ó, não fecha nada com o Itinho. Se você fechar alguma coisa com o Itinho, você tá queimado pra todo mundo. Você nunca vai entrar aqui na Adaptogen. E o Itinho é queimado com todo mundo. O Itinho é queimado na Growth, o Itinho saiu chutado da Max Titano, eu pedi pra sair da Max. Engraçado que na mesma semana eu tinha que trocar de ideia com o Edu, dono da Growth. Me chamou até pra jantar, gente boa demais. O dono da Integral também tinha acabado de me chamar para um podcast, mas usou o nome dessas marcas tudo. Pra atleta não fechar comigo. E é engraçado que a atleta fechou comigo um mês depois e falou, não quero não, tô fora. Então assim, tudo isso eu tenho registrado. Só que eu nunca cheguei na internet pra falar. Eu aceitei a perseguição, deixei pra lá. Só que se precisar ir pra processo, nós vai. O Itinho vai sair como ruim. Eu sei que infelizmente isso acontece, da pessoa achar que é a gente que tá errado, sabe? Mas, quando a injustiça é muito grande, quando a sacanagem é muito grande, é difícil ficar calado. Bom. Eu espero que essa parte da Alcione deixem pra lá, porque ela tá na situação. Tá pra subir no Olímpia. 3 anos depois? Na situação apertada. E a gente sabe que a vida da Alcione é uma vida sofrida, ainda mais das atletas aí, principalmente da categoria dela, uma vida muito difícil aí. Entendeu? Galera. Então, é isso, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa situação toda. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu. Deixa o seu like, se inscreveu no canal. Lembrando que patrocinadores estão aqui na descrição. E é isso. Tamo junto, galera. Valeu, é nóis. Fui.